Fui tentar inovar pra sobremesa do Natal e deu tudo errado. Pra quem já me acompanha aqui há um tempinho, sabe que eu fiz curso de confeitaria e a gente fez essa massa no curso, que é a massa sablé. Como eu queria uma sobremesa tipo uma torta, eu queria inovar e fazer uma massa diferente, né? Então eu resolvi fazer ela. Mas eu me arrependo amargamente, eu vou deixar de dica aqui pra vocês, sempre façam massa de biscoito, que é muito mais fácil. Comecei fazendo a massa, que era farinha de trigo, açúcar e ovo. E aí ela formava uma massinha, né? Então eu já fui amassando aí, sovando ela um pouquinho, até ela ficar no ponto lisinha exato. Essa massa, ela tem que ser feita gelada, né? Tem que ir pra forma gelada, então eu tinha que deixar 1 hora na geladeira. Eu fiz no dia anterior, assim como a gente fazia no curso, a gente fazia sempre a aula anterior e na próxima aula a gente assava ela, né? Então eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu teria que fazer essa sobremesa no outro dia, porque como ela era de morango, então eu queria deixar o morango bem fresquinho pro outro dia, né? E aí eu fui, fiz e deixei na geladeira. Depois eu até precisei fazer mais uma, porque eu vi que essa não ia dar. Eu já comecei a fazer a geleia de morango, coloquei alguns morangos que já tava congelado aqui. Já fiz uma geleiazinha, só que os morangos eles não derreteram. Então eu bati um pouquinho aí na batedeira pra poder ficar a geleia bem lisinha. Ficou perfeito. Eu não gosto de morango, mas eu tenho que confessar que essa geleia tava muito bonita. E depois da geleia pronta, eu já deixei na geladeira pra ela gelar até o dia seguinte e fui fazer o recheio. Gente, o recheio eu queria fazer uma baba de mousse. Só que assim, a gente tem uma visão de quando a gente tá no curso, quando a gente faz em casa, totalmente diferente, né? E na minha cabeça, ele ia ficar um creme clarinho, bonito, só que, gente, ele ficou com uma cor de ovo que vocês não têm ideia, porque olha a cor dessa gema, tava super amarela, super forte. Eu já tinha feito a calda aí de açúcar e água, e depois eu despejei aquela mistura que eu fiz no bol da batedeira ali, e aí eu já misturei tudo e ficou um creme bem grossinho, e aí eu levei pra geladeira pra ele gelar até o dia seguinte. E aí já estava no dia seguinte, eu fui abrir a tal da massa sablé. Eu precisava abrir ela para que ela ficasse do tamanho da forma. E aí eu peguei um aro aí de 20 centímetros, abri a massa, cortei. E a minha intenção era que ela saísse inteira para eu colocar dentro do aro. Mas eu não sei o que aconteceu, que claramente isso não iria dar certo. Eu não sei o que eu tava na minha cabeça, né? Obviamente que isso não ia dar certo. Até você que está vendo o vídeo aí já sabe que isso não daria certo, obviamente, né, gente? Eu tentei, mas claro que não ia dar certo. E essa foi uma das primeiras coisas que não deu certo nessa massa. E aí tentar colocar, ajeitei direitinho aí na forma. Eu coloquei numa forma maior e coloquei no aro, fundo falso, pra depois eu só levantar e ela sair perfeitamente. Eu tentei fazer as laterais aí, né, pra ficar igual uma torta mesmo. Fui ajeitando, colocando umas massinhas assim em volta. Eu tentei colocar a massa mais fina possível pra ela ficar crocante, mas também em pé, né, pra sustentar aí todo o recheio de geleia de morango que iria dentro dessa massa. Eu deixei todas as laterais certinhas, fiz uns furinhos pra sair todo o ar dessa massa no forno e levei pra assar.